1 Samuel capítulo 28. Naqueles dias ajuntaram os filisteus e seus exércitos para a guerra, para pelejarem contra Israel. Disse Aquis a Davi: sabe de certo que sairás comigo ao arraial, tu e os teus homens. Respondeu Davi a Aquis: assim saberás o que o teu servo há de fazer. E disse Aquis a Davi: por isso te farei para sempre guarda da minha pessoa. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os necromantes e os adivinhos. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem, Saul ajuntou também todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos, porque, então, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer. Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ao que o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas nem por sonhos, por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão, e o deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher se aproximou de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, pus a minha vida na minha mão, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas forças quando te puseres a caminho. Ele, porém, recusou, dizendo: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvidos à sua voz, e levantando-se do chão, sentou-se na cama. Ora, a mulher tinha em casa um bezerro cevado, apressou-se, pois, e o degolou, também tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos. Então pôs tudo diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. 1 Samuel capítulo 29. Os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Então os chefes dos filisteus se adiantaram com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Perguntaram os chefes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? Respondeu Aquis aos chefes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo alguns dias ou anos?
e nenhuma culpa tenho achado nele desde o dia em que se revoltou, até o dia de hoje. Mas os chefes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram a Aques: faze voltar este homem para que torne ao lugar em que o puseste, não desça ele conosco à batalha, a fim de que não se torne nosso adversário no combate, pois, como se tornaria este agradável a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Este não é aquele Davi, a respeito de quem cantavam nas danças: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: como vive o Senhor, tu és reto, e a sua entrada e saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, pois nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que vieste ter comigo, até o dia de hoje, porém aos chefes não agradas. Volta, pois, agora, e vai em paz, para não desagradares os chefes dos filisteus. Ao que Davi disse a Aques: por quê? Que fiz eu? Ou, que achaste no teu servo, desde o dia em que vim ter contigo, até o dia de hoje, para que eu não vá pelejar contra esses inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem o sei, e na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Contudo os chefes dos filisteus disseram: este não há de subir conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo, e, tendo-vos levantado de madrugada, parti logo que haja luz. Madrugaram, pois, Davi e seus homens, a fim de partirem, pela manhã, e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Primeiro Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Negebe, e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gizeelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia, com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ora, acharam no campo um egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer, e água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu, e de onde vens? Respondeu ele: sou um moço egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre o Negebe dos Queretitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e a terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram.
Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. De modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e o povo os levava diante do outro gado, e dizia: Este é o despojo de Davi. Quando Davi chegou aos 200 homens que, de cansados que estavam, não tinham podido segui-los, e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e Davi, aproximando-se deles, os saudou em paz. Então todos os malvados e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: Visto que não foram conosco, nada lhes daremos do despojo que recobramos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. E quem vos daria ouvidos nisso? Pois qual é a parte dos que desceram à batalha, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes. E assim foi daquele dia em diante, ficando estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou do despojo presente aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul, e aos de Jatir. Aos de Aroer, aos de Sifmote, e aos de Estemoa. Aos de Racal, aos das cidades dos Jeramelitas, e aos das cidades dos Quineus. Aos de Orma, aos de Corazã, e aos de Atasse. E aos de Hebron, e aos de todos os lugares que Davi e os seus homens costumavam frequentar.